ministro, o senhor diria que precisou de algum tempo para os ministros se acostumarem à nova Constituição? Olha, não é bem princípio para se acostumarem à nova Constituição. É que, periodicamente, surgem os fatos. E este fato ainda não foi examinado e discutido. E então tem de examinar aquele fato em função da Constituição, saber se ele realmente é constitucional ou não é constitucional. E aí, então, não tem havido vários episódios desses. Vem mas aí então o princípio, a discussão sobre a constitucionalidade das leis é frequente, porque normalmente está havendo ações de inconstitucionalidade. Ações diretas de inconstitucionalidade é exatamente para dizer que aquela lei, neste ponto, é inconstitucional. E aí ela fica sem efeito. Quando, isso até é importante, tem sido pouco divulgado, pouco conhecido. Quando da Constituição, da elaboração da Constituição de 88, houve uma emenda, chegou a ser apresentada a emenda, depois retirada, pelo Zé Bonifácio, aquele deputado por Minas, de família tradicional e tal. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. E então o Zé Bonifácio apresentou um projeto segundo o qual as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade de uma lei só prevaleceria se o Congresso aprovasse a decisão do Supremo. Ora, isso é de uma importância. Agora mesmo alguém lembrou novamente isto, agora, mas que não foi para diante. Ora, se uma decisão do Supremo só vale se o Congresso aprovar a decisão do Supremo, trocando em miúdos, o que significa que o Supremo passe a ser um órgão consultivo do Congresso, porque ele, em vez de decidir como decide, ele se manifesta a respeito, dá sua opinião e o outro aprova ou não aprova. Bom, então chegou isto a ser apresentado. Aí houve uma reunião lá no Supremo, era o Rafael Maier, o presidente. Aí nós dissemos, acabou o Supremo, passa a ser órgão consultivo. Aí o Oscar Corrêa telefonou para o Bonifácio, e o Bonifácio, mas isso é o que nós estamos entendendo e tal, enfim, vamos manter. Aí eu liguei para o Jarbas, passarinho. Aí eu digo, Jarbas, está acontecendo isto. Eu acho que fiz até um memorandozinho. Está liquidando o Supremo. Porque ele realmente é um absurdo. Olha, eu vou telefonar, o Jarbas era líder lá do partido e com uma força política muito grande. Vou telefonar para o Zé Bonifácio. Se ele mantiver, eu reúno a bancada do partido e derrubamos isso. Pode ficar tranquila. Eu, tá bom. Quando chegou à noite, ou no dia seguinte de manhã, ele me telefona.
Diz, olha, está resolvido o assunto. O Bolivar está bem que vai retirar. Tal. Aí, retirou. Se tivesse prevalecido, era outro mundo. A atuação do Supremo estava declarava a inconstitucionalidade, mas não valia. Só valia depois da aprovação do Senado, que poderia ou não aprovar. E que poderia aprová-la, se aprovasse, anos depois. Então foi assim uma coisa de uma importância enorme. O senhor teve alguma outra participação? O senhor e os colegas da época de Supremo, outra participação no processo constituinte? Olha, havia o Bernardo Cabral, era o relator. Eu, pessoalmente, e todos, de modo geral, tínhamos um relacionamento muito bom com o Bernardo Cabral. Então, eram muitas, olha, eu vou lhe falar com franqueza, particularizar algum caso até difícil, porque é 20 e tantos anos isso. Mas houve alguns episódios em que houve necessidade. Eu tinha notícia de que havia uma emenda qualquer, uma modificação qualquer, sobre determinado item que era muito importante para o Supremo. Mas isso aconteceram algumas vezes. Aí eu fazia um cartãozinho para o Bernardo Cabral. Eu não sou de arquivo, infelizmente. Senão eu teria muita coisa realmente interessante para... E dizia, explicava, Bernardo, está acontecendo isto. Se passar, vai acontecer isso. Mas que eu gostaria que vocês examinassem isso para retirar, para modificar e tal. E todas as vezes ele atendeu. Ele foi de uma... Tanto que ele é muito homenageado aí no Judiciário, exatamente pela receptividade que deu a muitas proposituras nossas, modificando isso ou aquilo que afetasse diretamente o Poder Judiciário. Muito bom. O episódio preciso de algum caso, não, mas houve vários casos. Melhor momento no Supremo, ministro? Como? Melhor momento no Supremo? Às vezes, em si, aquele fato em si seja importantíssimo, mas ele em si, mas que a repercussão deste ato não seja tão grande como deveria ser. Um exemplo que eu mencionei agora e que é realmente, a meu ver, importante, é aquele caso do Mário Ferminic, por exemplo. Eu acho aquele caso muito importante porque ali foi uma espécie de divisor. O que o Supremo achou que, apesar das restrições constitucionais para a extradição, entendeu que era possível, em determinados casos, uma interpretação que, a meu ver, não foi a melhor, mas foi a interpretação que era possível a extradição. Isso foi aquele caso isolado, mas isso na esfera do mundo jurídico, sob o enfoque de extradição, é muito importante, né? Saber. Um outro que teve uma importância é esse caso do Sarney, que também, na época, não havia tanta... houve tanta repercussão, foi tal, mas era importante porque era saber se
era possível o impeachment do presidente da República mediante um ato do presidente da Câmara. Isso foi um... Tanto que depois, quando houve o caso do Collor, eles despertaram lá no Supremo e me pediram, por favor, solta isso. Eu digo, da minha parte. O senhor já aposentado? Já aposentado. Eu tinha me aposentado logo depois, da minha parte não tem problema. Não fiz a emenda porque não recebi os votos. Sobre matéria tributária, sobre vários casos, incidência de ICMS, por exemplo, o pagamento, há restrições sobre o pagamento, até onde deve ser feito, de que é responsabilidade, no caso de circulação da mercadoria, se é da fonte produtora, ou quando há qualquer transporte desta mercadoria no lugar, todas as pequenas decisões, mas com repercussão muito grandes, né? E lá, com relação ao ambiente do Supremo, felizmente, muito tranquilo. Nenhum desafeto? Não. Eu logo quando cheguei, eu fui presidir a segunda turma e houve a posse do Carlos Mário Veloso e do Marco Aurélio. Bom, eu até que fiz a saudação de recepção dos dois. Bom, logo depois, na sessão seguinte, dois colegas discutiram de alguma forma com aspereza. Bom, e eu fiquei muito preocupado, porque lá no Tribunal Federal de Recursos, de onde eu tinha vindo, se discutia muito e tal, mas sempre dentro de um nível muito urbano. Eu até chamava os colegas quando havia uma desavença qualquer, né, uma discussão mais áspera, e dizia, olha, nós temos aqui uma responsabilidade enorme nesses julgamentos. Se fora daqui nós continuarmos aborrecidos uns com os outros, aí não há quem aguente. Porque aí o peso é muito grande. E vamos acabar com isso. E acabava, até me chamavam lá o conciliador, que quando tinha qualquer coisa... Bom, e quando eu cheguei no Supremo, no segundo, terceiro dia, houve uma discussão muito áspera entre dois colegas. E eu fiquei realmente preocupado. Então, no Supremo Tribunal Federal chega esse um nível além daquele que eu sempre tinha presenciado lá no tribunal. Mas, para alegria e surpresa minha, quando termina a sessão, os dois saem juntos, um abraçado no outro, com a mão no gozo, ô fulano, isso assim, papapá, aí eu bom, então é só lá dentro mesmo. E aí fiquei tranquilo, porque vi que não havia realmente aquela discussão, não transportava os limites da própria sessão do julgamento. Eu digo, então está ótimo. Fora do tribunal, os ministros se frequentavam? Não, frequentavam. De um certo ponto, deixou de haver isso, infelizmente, passou a haver assim esporadicamente, porque era normal
era comum. A reunião de fim de ano, por exemplo, havia sempre um jantar. Eles faziam um jantar dos inativos e nativos, de confraternização e tal. Quando houve a presidência do Nery da Silveira, a mulher dele morava fora e o Nery era um pouco arredio para essas coisas. Então, parou, deixou de haver. Quando o Nery saiu, restabeleceu-se. E agora, mais recentemente, eles têm feito um almoço, inclusive com os aposentados, lá no próprio Supremo. Isso é bom porque é uma confraternização de fim de ano e tal. E digamos assim, e o contato entre todos, fora esses episódios que nós desagradavelmente temos lido aí nos jornais, fora isso, acho que o ambiente é muito bom. Tem mesmo havido rusgas de lá e tal, mas eu acredito que eles têm procurado, eu não sei, é o estado de ânimo de alguns, por exemplo, do nosso Joaquim, que é meu vizinho aqui, né? Que até esteve outro dia aqui, muito agradável o Joaquim, e o Lewandowski, porque chegou um ponto de... E outro dia com o Francisco, né? Que se os argumentos eram pífios. Francisco? Barroso? Barroso. Roberto Barroso? É. O Barbosa não se conteve, não é? Ele realmente não consegue segurar. Então, os argumentos são pífios. E outra coisa, aquele voto já havia preparado antes. Chato, né? Mas... O senhor já viu briga semelhante quando o senhor foi ministro do Supremo? Semelhante, não. Não vi. Isso. Deixa eu aproveitar então e perguntar. Eu já perguntei o melhor, o pior momento na sua passagem pelo Supremo. O pior momento... Olha, eu vou lhe falar com franqueza. Eu não me lembro de um pior momento no Supremo Tribunal. Pode parecer até estranho. Pode parecer realmente estranho, um pior momento. Mas, pelo seguinte, cada um levava seu voto, como eu levava o meu. Aquele era o meu ponto de vista. Se era vencido, paciência, era vencido. Se era vencedor, prevalecia. Então eu levava aquilo, nunca levei como uma postura pessoal ou uma convicção de tal maneira, como eu às vezes vejo o que acontece, de que aquilo quase que se transforma em uma decisão que acha que é irretorquível, que é irrecusável. Há pessoas que dão o seu ponto de vista e estão certos de que aquele ponto de vista é irrecusável, é aquele ponto de vista, e aí lutam, chegam a se exceder na defesa daquele ponto de vista. Né? Não, vou dar meu voto, era vencido, era o meu ponto de vista. Os outros têm o direito de discordar, não é? Só uma vez eu estava,
foi o pior momento, não. Eu não tive piores momentos. Graças a Deus. Mas essa uma vez? Hein? Agora eu fiquei curioso sobre essa uma vez que o senhor Não, foi só uma bobagem. É que eu dei o meu voto lá, aí um colega, até o Moreira Alves, que a gente não vou mencionar o nome, mas foi o Moreira Alves. Moreira Alves é um grande debatedor, muito inteligente, muito preparado e muito firme nas suas convicções. Então ele é desses que realmente lutam para que o ponto de vista dele prevaleça. Bom, aí uma vez eu dei o meu voto lá. Aí o outro me acompanhou, o outro acompanhou, aí ele pede a palavra. Meus passarinhos, permite, por não? Isso, discordando lá, então. Não tá bom. Aí continuei. Eu digo, mas isso, aí, insisti no meu ponto de vista, né? Aí daqui a pouco ele, mas isso, assim, pá, em cima, então. Aí veio 3 vezes, interrompendo, insistindo. Aí eu digo assim, bicho Moreira Alves, Vossa Excelência tem realmente muita dificuldade em se considerar vencido, não é? Aí ele tomou aquele choque, ficou calado. Aí depois, parceiro, você disse que eu tinha dificuldade de considerar. Ele tem mesmo. Dizia até o Munhoz uma vez, Munhoz tinha sido ministro lá. O Munhoz me disse uma coisa parecida. Eu digo, eu e ele estamos certos. Você realmente, para se convencer, é dureza. Não foi nada isso, foi uma bobagem. Fora isso, nós tivemos sempre muita harmonia. A discussão, havia discordância, era de ponto de vista doutrinário, dizia uma coisa, outra, não, me perdoa, eu discordo por isso. Aí adiante o outro também dava o ponto de vista dele, nunca houve, que eu me lembre, lógico que houve discussões, insistências, mas nunca que passasse um ponto assim de urbanidade. Nunca. Foi muito bom porque pôde-se viver um período muito tranquilo, não é? Sem sobressaltos. Porque agora a gente olha uma sessão, fica de vez em quando esperando que haja uma explosão. Eu queria perguntar sobre o período em que o senhor foi presidente do STF. O que foi ser presidente do STF? Do Supremo? Olha, eu passei pouco tempo na presidência. Muito pouco tempo. Mas não houve nenhum problema, nem houve tempo mesmo de que houvesse problemas, porque eu passei pouco tempo na presidência. Porque a incompatibilidade entre ser vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente do Supremo. Bom, de forma que quando eu deixei a vice-presidência do Tribunal Eleitoral, eu iria ser presidente do Supremo. E fui realmente eleito para lá. Mas estava perto da aposentadoria, passei muito pouco tempo lá. E o período que eu passei não deu tempo nem para... Eu baixei vários atos, aproveitei que eu sabia que ia passar pouco tempo,
Então, antes eu preparei alguns atos de natureza administrativa, modificação eu fiz muito pouca da direção e alguns atos acima de natureza disciplinar administrativo. Por exemplo, questão de compras, uma coisa bobas, são as coisas bobas. Não tinha tempo de fazer coisas. Eu estabeleci uma comissão de revisão, porque você sabe, compra é um negócio que sempre dá margem a majoração de preços, essas coisas. Então, tinha a comissão de compras normal do Departamento de Administração. E eu criei uma comissão pequena na presidência. Então, essa comissão faria o seguinte: receberia um ou outro caso que ela poderia requisitar para verificar se os preços estavam correspondendo àquele preço normal de mercado. Ora, eu não ia verificar, nem a comissão ia verificar tudo, não podia, todas as compras. Tá? Mas, se um ou outro processo subisse, lógico que essa comissão de compra do Departamento de Administração ia ficar sempre preocupada de que, se aumentar um preço fora do normal, pode ser que este processo seja exatamente sujeito à revisão. E aí teria bem cautela em fazer qualquer compra que excedesse aquilo que seria o preço normal de mercado. Então, eu criei esta comissão, criei um ato lá para uma cooperativa de funcionários que reuniria os funcionários dos tribunais para barateamento de produtos e umas medidas administrativas de controle de processos e tal, com vistas a maior celeridade. Mas, de um modo geral, foram coisas assim desse tipo. Não houve tempo mesmo de demorar mais. Gostou do sucessor? Gostou do sucessor? O meu sucessor foi o Sidney Sanches. O senhor gostou? Muito. O Sidney Sanches era juiz, foi presidente da Associação dos Servidores, está em São Paulo, advogando. Mas é excelente pessoa. Não, o contato lá com os colegas, de um modo geral, eu posso dizer que sem exceção, sem nenhuma exceção, foi simplesmente ótimo. Não foi bom, não. Foi ótimo. Nós, qualquer dúvida, qualquer coisa que houvesse e tal, você tinha um diálogo mais franco e ameno possível. Então, nunca houve, mesmo só uma vez, dois colegas lá divergiram, porque um teve uma reivindicação administrativa e o conselho discordou. Eu, inclusive, discordei. Mas esse colega, foram 3 votos. E esse colega aborreceu-se com um deles e não se aborreceu com os outros 2. E eu acredito que tenham feito alguma intrigazinha, exagerado no que o outro disse, contestando o direito reivindicado. Acredito. Mas só... Você prefere não citar nomes nesse caso? Para não... Como o senhor preferir.
não, estão agora amigos e tal. Esse foi um episódio. E eu disse o seguinte, eu estava para... A minha presidência ia ser curta, não é? E esse colega ia sair, deixar. E eu disse, olha, eu não vou deixar a presidência, nem deixar que você saia do tribunal com alguma inimizade, de forma que vocês vão fazer as pazes. Então combinei com os dois. Porque eles não se davam, cortaram radicalmente as relações. Foi muito desagradável. Mas aí um chegou, já tinha combinado. Quando chegou, estava o grupo formado, ele cumprimentou como se não tivesse havido nada e tal, e aí acabou. Desapareceu. Porque muito desagradável um sair deixando uma inimizade lá. Não é? Eu digo, não, isso não vai acontecer, não. E realmente ambos concordaram. E aí acabou-se a rusga. Mas alguma coisa assim que vocês acham interessante? Ministro, veja bem, eu acho que, não sei se o senhor se deu conta, mas nós já estamos conversando há 3h30. Não me dei conta. Nós estamos conversando há Vocês 3 horas. aceitam um refrigerante, uma água? O que vocês aceitam? Daqui a pouco nós vemos isso, ministro. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, ministro, eu acho que tomamos aqui a decisão correta mais cedo de vamos ligar a câmera, vamos ligar o gravador e vamos fazer a entrevista. Eu acho que nós estamos há 3h30 produzindo. O senhor já falou de fatos, o senhor falou de experiências que eu acho que vão constituir dados para a historiografia do Brasil contemporâneo que não existiam antes. Considero que, do ponto de vista do nosso roteiro de entrevista, considero o roteiro coberto com o depoimento que o senhor deu. Aí eu que lhe devolvo a pergunta. O senhor acha que, no tocante à sua trajetória, nós deixamos de fazer alguma pergunta relevante? Não. Eu relatei minha origem de nascimento, como fui para São Luís, como fui para o Rio de Janeiro, a minha mudança de profissão, que ia seguir engenharia, acabei seguindo direito, foi a melhor coisa que aconteceu. A trajetória na judicatura foi tranquila, absolutamente tranquila. Eu quase considero, e no início parece que mencionei isso, como se fosse assim um barco colocado nas águas tranquilas de um rio, um regato, e deixar seguir. Porque para as nomeações para os cargos de juiz, ministro Tribunal Federal de Recursos e Supremo, eu não fiz força. Essa é que é a verdade. Tem lutas e tal, se vê aí, às vezes, comprometimentos e tal, e aquela luta, aquela coisa. Então, no meu caso, não houve isso. Eu estava no gabinete do presidente Castelo Branco, na saída, aí chegou o Van Beto, que era secretário de imprensa. E disse, vocês sabem o que aconteceu? O Senado acabou de recusar o nome do Pessegueiro de Amaral. Pessegueiro de Amaral era não sei se ele era advogado ou desembargador no Rio, e candidato ao Tribunal Federal de Recursos. Ou ao Supremo? Para o Tribunal Federal de Recursos. Acabou de recusar o nome, então.
Aí eu fiz um comentário assim, engraçado, vai haver uma vaga, então, de juiz titular no Rio de Janeiro, eu podia ter me candidatado. Aí houve aquele negócio. Isso foi assim, às vésperas, às vésperas, 2 dias antes da passagem do governo. Aí houve aquele movimento. Eu, modéstia à parte, era assim muito benquisto, tinha um muito bom conceito lá na presidência. Dá com todo mundo. Dá com todo mundo. Aí um lá diz assim, peraí, parceiro, você queria ser juiz e não falou nada, nós aqui querendo nomes bons e tal, e você sempre, o presidente sempre teve no maior conceito. O que você não disse? Eu digo, eu não disse para não pensar que eu tinha vindo para a presidência com o objetivo de ir para um outro cargo. Né? Eu quero, terminando isso, ir para o Rio, para o meu escritório e tal. Bom, fiz esse comentário, aí houve aquele movimento. Olha, o passarinho está interessado. Aí eu praticamente me omiti. O Venturini, que era o chefe do gabinete lá do Golbery, mandou um recado, mas mande seu currículo. Aí eu mandei o currículo para ele. Aí o Geisel falou com o presidente de Castelo Branco. Olha, o doutor Passarinho está interessado. Mas o que ele não disse antes? Tal? Ele não disse, ficou. Não, ainda dá tempo, dá. Isso às vésperas do fim do governo, 14 de março. Aí então aí assinou o decreto, fui para a Comissão de Constituição e Justiça, que estava esperando essa mensagem de manhã, aprovaram de manhã. No mesmo dia, à tarde, fui para o Congresso, para o plenário lá do Senado, aprovou. No mesmo dia foi publicado no Diário Oficial. Eu acho que pode ter havido algum caso igual. Mais rápido não houve. Porque às 6 da tarde o presidente assinou o decreto. No dia seguinte de manhã, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou. Na mesma manhã, o plenário do Senado aprovou. No mesmo dia. Hein? Unanimemente? Foi unânime? Unânime. No mesmo dia, à tarde, foi publicado o decreto. No mesmo dia foi publicado o decreto. Então foi com rapidez única. Não creio que tenha havido algum mais rápido que a minha nomeação. Tudo ia até a Comissão de Constituição e Justiça, aprovação do plenário, do Senado, publicação, todo no mesmo dia. Bom, aí passam-se os tempos. O presidente Geisel, o presidente da República, me conhecia, porque ele era o chefe do gabinete militar, quando era subchefe do gabinete civil. Mas essa história que o senhor contou é do TFR? Isso para nomeação no Tribunal Federal de Recursos. Bom, primeiro para o juiz federal. Isso que eu contei inicialmente para o juiz federal. Porque era aprovado pelo Senado. O nome era aprovado pelo Senado. O nome. A aprovação do Senado era essencial. Bom, depois, aí depois o superior, o Tribunal Federal de Recursos. O Tribunal Federal de Recursos foi engraçado. O presidente Geisel era o presidente da República. E eu tinha conhecido antes porque ele era o
chefe do gabinete militar, e eu tinha tido uma relação muito boa, muito especial mesmo, com o Geisel, que era um sujeito muito positivo. E ele dizia que lá no gabinete civil gostava de tratar dos assuntos comigo, porque eu resolvia. Bom, aí quando houve, aí me telefonaram do Tribunal Federal de Recursos. Sabe, passarinho, o ministro Enoque Reis foi convidado para ser governador do Amazonas. E vai haver uma vaga. Que você não se candidata. Aí eu conversei com minha mulher, meu filho, eu digo, olha, vamos para Brasília e tal. Aí eu fiz uma carta. Até então o senhor estava no Rio de Janeiro. Estava no Rio, eu era juiz no Rio. Aí eu fiz uma carta para o Geisel. Prezado presidente, vai haver uma vaga e tal, essa coisa toda e tal. E gostaria de submeter o seu nome, o meu nome, ao seu exame. O senhor me conhece de muito tempo, portanto terá uma avaliação pessoal. Aí, ao dia passaria, então mandei para ele. Aí ele recebeu a carta, aí eu não fiz mais nada, absolutamente nada. Aí o ministro das Relações Exteriores, que era o Armando Falcão, um dia eu estou de férias no Rio. Aí telefona. O senhor podia vir aqui, vice-presidente? Posso. Aí eu fui, peguei um avião, fui lá. Ele, olha, o presidente da República queria fazer o convite pessoalmente, mas está com compromisso e tal. Então pediu que eu transmitisse o convite para o Tribunal Federal de Recursos. Então, aceito. Eu fui nomeado. Aí depois, para o Supremo, eu digo, foi um negócio que começou a falar em meu nome. O Leitão de Abreu me conhecia do eleitoral, eu tinha trabalhado com ele. E aí levaram com insistência o meu nome. E ele nomeou. Eu acho que ele tinha uma referência pessoal a meu respeito, e tínhamos trabalhado juntos lá no eleitoral. E teve, então, com essa avaliação pessoal dele, foi fácil, não é? Levaram-me, não fui nomeado. Como foi no Senado, seu nome? Foi. Passou o seu nome para o Supremo no Senado? Não, Supremo. Não, no Senado. Passou do Senado. Naquela ocasião não havia a tal chamada sabatina. Se levava o currículo, eu distribuía lá para os senadores, havia um relator, o senador apreciava o currículo e tal, o que tinha sido, o que havia, o currículo da pessoa, não é? E aí aprovava ou não. No meu caso foi aprovado. E aí fui nomeado. Foi unânime a decisão do Senado? Como? Foi unânime? Unânime. Mas a trajetória é assim, tá tranquila. As coisas são umas cheias de percalços, de problemas, dificuldades. A minha eu considero muito límpida, muito tranquila. As coisas foram andando quase que normalmente, uma sequência da outra, com os episódios que poderiam ter um desvio maior, né? Mas não tiveram. Foi assim. A convocação para o serviço militar, por exemplo, parecia uma catástrofe, não é? Eu estudando para fazer o vestibular na Politécnica. Está lá, tudo certinho. Recebo uma carta convocado. Aquilo quebra todo, né?
Mas o que é que se vai fazer? Encarar os fatos como eles se apresentam. O fato era aquele, convocado, convocado. Fui lá, aí passei quase 3 anos. Aí, quando me liberaram, eu tomei outro rumo. Aí foi ótimo. Boas memórias desses 3 anos? Como? Boas lembranças desses 3 Boas, anos? boas lembranças. Boas lembranças pelo seguinte, eu conhecia um rapaz que trabalhava no quartel-general. Por coincidência, lá no interior, eu passava férias lá e conheci esse rapaz que era atrasado e tal. E eu digo, fulano, eu passei 3 meses no ano, 3 meses no ano seguinte. Eu digo, esse período que eu estiver aqui, tu vai estudar. Aí todo dia acabava lá o expediente dele, que ele era empregado lá do prefeito, que eu era parente do prefeito. Aí íamos lá para uma sala com Petromax, e aí eu ensinava português e matemática. Matemática, aritmética, aqueles rudimentos. No ano seguinte, a mesma coisa. Bom, aí passam-se os anos, eu estou em casa, aí o pessoal do prefeito, da família do prefeito, que era meu parente, sabe quem está no Rio? Disse, não, o fulano, Eugídio. Eu digo, ele está onde? Está no quartel-general, trabalhando lá e tal. Ele disse, vou fazer uma visita. Ele, quando saí lá estava até indo a Paisano, saí lá de Deodoro, onde era, e digo, vou dar uma passada, falar com o Egídio. Entrei, fui falar com o Egídio. Aí foi engraçado, porque o Egídio chega para mim e diz, você sabe que você vai embarcar? Eu digo, sei, o que é que eu vou fazer? Ele espera um momentinho. Aí desapareceu. Ele trabalhava no setor de movimentação de praças. Veja as coisas como são. Aí eu fiquei lá esperando, daqui a pouco você está transferido para o 2º Regimento de Infantaria, que não vai embarcar. Eu não pedi nada. Eu não pedi nada, porque, primeiro, não ia pedir para um soldado. Não sabia prestígio do soldado de fazer transferência. Absolutamente fora da minha cogitação. Ele espontaneamente trabalhava exatamente no setor de movimentação de praças. Chegou lá, fez falou com o encarregado, um capitão. O capitão fez a transferência. Quando meia hora depois voltou, disse que está transferido para o 2º Regimento, que não vai embarcar. Aí não embarquei. Aí passam-se os tempos do baixa, e aí fui para o quartel-general. Depois, com uns tempos lá, ele conseguia minha requisição, ele, praça, para o quartel-general, que era outra coisa, né? Eu fiquei lá até dar baixa. Você voltou a encontrá-lo? É. Você voltou a encontrá-lo? Não, aí eu estava com ele sempre, que ele trabalhava no quartel-general também. E eu fui para lá. Esse período ajudou o senhor a ter relação com Castelo Branco, Costa Silva? Não, não. Conhecia ninguém. Castelo Branco eu fui conhecer depois na casa de uns amigos comuns. Ele era amigo desse pessoal. Até me telefonou ontem, um deles.
E eu ia lá, e encontrava, conversávamos e tal. E a filha do Castelo Branco, a Nieta Castelo Branco, se dava muito com a Iese, com a minha mulher. Eram muito amigas. De forma que o genro do Castelo Branco, ele também passou a se dar muito comigo e tal. Então, quando procuraram um nome assim, para a subchefia, lembraram-se de mim. O senhor e o genro do Castelo Branco se conheceram? Como? Onde é que o senhor e o genro do Castelo Branco se conheceram? Não, na casa desses amigos. Eles frequentavam muito, nós frequentávamos esses amigos, Castelo Branco também, e o genro do Castelo Branco era irmão da mulher desse amigo nosso. Então estava muito lá. Então, quando eu ouvi isso, lembraram do meu nome, então, acharam que... Aí fui para lá. E dei muito bem. O Luiziano era o chefe do gabinete. E me dei muito bem mesmo. Foi um período excelente, tudo tranquilo. O que eu assinava, meus pareceres, o Castelo Branco sempre aprovava, sempre. Nós tínhamos assim, digamos, sobre matéria administrativa, as mesmas ideias, não é? A sua função de subchefia, o senhor exerceu no Rio de Janeiro ou em Brasília? Como? Subchefia no Gabinete Civil. Já era Brasília? Hein? A subchefia já era ainda? Era em Brasília. Era o governo do Castelo Branco. O senhor veio para Brasília Vim para Brasília. Voltou para o Rio de Janeiro. Depois eu voltei como juiz. Como juiz. Como juiz federal. Mas o Castelo Branco tinha assim, muita confiança em mim. Tudo, não houve um caso que eu desse um parecer que ele não aprovasse. Houve um episódio interessante. O presidente da Petrobras, na época, um general, bom, autorizou a ida de um funcionário ao Japão com a mulher para assinar um contrato. Foi um episódio meio bobo, mas só para mostrar o tipo de relacionamento. Para assinar um contrato. Ele e a mulher. Era uma diária enorme. Correspondia mais ou menos a 4 vezes a diária de um presidente de estatal. E era um negócio em cima, quando veio para lá. Aí eu dei um parecer dizendo que minha opinião era no sentido de ser aprovada a viagem, homologado o pedido, mas me permitia observar que aquela diária estava correspondendo a 4 vezes a diária normal de um chefe de estatão para uma viagem ao exterior. E acreditava que deveria haver uma recomendação no sentido de uma maior contenção dessas viagens, até porque uma viagem para assinar um contrato no Japão não parecia razoável que a esposa fosse também e tal. Bom, aí mandei esse expediente. Aí o Castelo Branco deu um despacho. Eu, porque não sou de arquivo, é até pena, porque há muitas coisas que seriam interessantes, dizendo o seguinte, que permitia a viagem. Mas era coisas como essas que desprestigiavam o governo e tal, que se sabia que o governo havia uma preocupação com a economia dos gastos públicos
E por isso esse critério se estendia a todos os órgãos da administração, direta e indireta. E, portanto, era realmente estranhável que se atribuísse não só a viagem da esposa, desnecessariamente, mas se atribuísse uma diária tão alta para essa viagem e tal. Essa coisa. É um negócio em termos duros. Aí eu, quando recebi, qualquer coisa que ele despachava, só era publicado se a gente autorizasse. Era um decreto, qualquer coisa. Ele queria uma revisão. Porque às vezes chegava um ministro, levava um papel, ele assinava. Sem saber direito o que tinha aquilo. Então aí mandava para a subchefia, e a subchefia examinava e dizia: presidente, Vossa Excelência assinou esse decreto e tal, entretanto, me permita ponderar que realmente a lei diz isso, enfim. Bom, aí quando voltou isto, com essa reprimenda, eu olhei e digo assim, e eles eram amigos pessoais, além de ser o presidente da Petrobras, eles eram amigos pessoais, o general. Bom, aí eu fiz um memorando para Louisiana, que era o chefe do gabinete, prezado bicho Louisiana. Acabo de receber esse despacho e tal, e tal. As relações pessoais com o presidente e o presidente da Petrobras são, que eu saiba, excelentes. E acredito que o presidente da Petrobras vai ficar muito estomagado, muito aborrecido com o despacho destes termos. De forma que eu sugiro mandar, não publicar, mandar por um mensageiro diretamente para as mãos do presidente da Petrobras, para que ele receba, mas não haja essa divulgação que... Aí o Louisiana, um pouco depois, me chama: passei, o presidente mandou agradecer a sua ideia, e para fazer então assim. Não refez o despacho, mandou como estava, mas sigiloso. Aí mandou para ele, ficou tudo bem, né? Deve ter depois conversado com o presidente e tal, não é? Aí, passados uns dias, uns 3 dias, veio um oficial, um coronel, um tenente-coronel, lá da Petrobras, que até conhecia, era militar, Diegues. O Diegues queria falar comigo. Eu falei: não. Olha, o doutor Passarinho, ele sabia a origem, não é? Que era minha. Houve esse despacho do presidente, desses termos, não sei o quê, mas é porque a Petrobras é diferente. Aí começou a justificar e tal, mas num tom alto de voz. Então eu queria que o senhor fizesse uma coisa, falasse com o presidente, explicasse isso para que mudasse esses termos e tal. Eu disse: coronel, eu não vou falar com o presidente sobre isso, até porque eu acho que é isso mesmo, está certo. Agora vou lhe pedir um favor, eu conseguirei marcar com o presidente hoje mesmo, isso era perto de meio-dia, hoje mesmo à tarde, uma audiência com o presidente. E o senhor explica isso a ele. Agora, eu vou lhe pedir uma coisa. Fale com o presidente Castelo Branco nessa mesma altura de voz com que o senhor está se dirigindo a mim. É isso que eu lhe peço. Fale com essa mesma altura de voz. Porque ele falava alto. Aí ele... doutor Passarinho, o senhor desculpe, é o meu modo de falar.
Eu sei, não estou criticando, mas é porque o seu tom de voz é tão convincente, do tom que o senhor se expressa, que eu acho que isso será um elemento favorável ao senhor convencer o presidente. Então, meu conselho é que o senhor fale com ele dessa mesma altura de voz. Aí ele, tá bem, muito obrigado, e tal, foi embora. Eu digo, me telefone para eu marcar audiência. Aí chegou assim 3 horas, 3h30, nada. Aí eu ligo para a Petrobras, falei com o representante. Quem é o coronel fulano? Já foi para o Rio. Já voltou para o Rio. Ele, tá bom, deixa ele lá. Ficou por isso. Mas são episódios engraçados. Porque se o Castelo Branco publica aquele despacho, o mínimo que ele podia fazer era se demitir. Uma reprimenda pública, não é? Reprimenda pública. O presidente da Petrobras, figura general e amigo dele, e importante como o diabo, não é?